muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso Marão BNN Podcast. Você que está aqui neste canal pela primeira vez aqui no meu Instagram, para mim é um prazer tê-los aqui. Eu sou o professor Edinaldo Dias, sou ato da IFBB do Pará e já arbitrei alguns campeonatos, inclusive o Tocantins também. E agora, no dia 10 de dezembro, nós temos o campeonato, a Copa Pará, que é a 10ª Copa STR, a 9ª Copa STR em Belém do Pará. Dia 20 agora nós temos a Copa Palmas de Fisiculturismo. A nossa presidente Maia está com uma iniciativa muito boa, que durante as inscrições, para quem vai entrar para assistir o campeonato, você paga a inscrição mais 1 quilo de alimento não perecível, e esses alimentos serão doados para as crianças que necessitam. Então é uma iniciativa muito interessante da nossa presidente Maia. Fala, Augusto. Boa noite, meu querido. Boa noite, Edinaldo. Tudo bem? Tá saindo o som aí, bacana? Hoje eu estou aqui com um cara muito querido, um cara que eu acompanho o trabalho dele, mas nunca tive o prazer de conversar com ele. Eu vejo ele nos campeonatos. Ele é um treinador e o cara é atleta. Você imagina a correria que esse cara faz. E eu fico olhando para ele e eu acho ele muito novo. Augusto, só para tirar a minha curiosidade, que faz tempo que eu tenho. Quantos anos você tem, mesmo? Apesar da cara de novo, eu tenho 29 anos já. Cara, não aparenta nem um pouco. Todo mundo diz isso. Não tem cara. Tem. O pessoal que está assistindo aí, vocês comentem embaixo. Tem cara de 29 anos? Não tem. Não tem nem como. Augusto, pedi para você se apresentar aqui para a nossa galera, para a galera que ainda não te conhece, para você faça uma apresentação, para que nós possa dar uma introdução aqui no nosso assunto da noite. Bom, pessoal, me chamo Augusto, sou formado em Educação Física, sou pós-graduado em Nutrição Esportiva e Hipertrofia, sou coach pela IFBB Pará, também passei no curso de arbitragem, do Edinaldo, na prova teórica, né? Não pude fazer a prática, senão eu não poderia levar os 12 atletas, 15 atletas que eu levo para competir, senão eu seria impedido, né, de acompanhá-los. Isso não era viável para mim. E eu sou atleta também. Antes de tudo, eu comecei como atleta. E ao decorrer depois de um ano competindo como atleta, decidi, né, já tinha esse sonho, né, já almejava em poder tomar conta, né, da preparação de outros atletas. E quando eu vi que eu já estava apto, né, um pouco apto, que a gente toda vez vai aprendendo um pouco mais. Aí acabei no meu 2º ano como atleta, também iniciando minha carreira como treinador. Tudo bem, pessoal. O Augusto é interessante porque ele é atleta e treinador. Você tem uma academia, aquela academia que aparece no seu Instagram é sua, Augusto? Não, é de um amigo meu, né, que é o Sandro, que é a Scorpius, né, e por ironia do destino, né, quando eu decidi cursar Educação Física, né, quando eu abri mão das noitadas, o Sandro foi o meu primeiro professor, quando eu voltei a treinar, tudinho, há muitos anos atrás. E hoje, né, eu tenho a oportunidade dele ceder a academia para que a gente possa estar treinando lá com os atletas, estar se preparando e aquele ambiente ali é fenomenal. Para quem ainda não foi lá, convido a todos a estar aí conhecendo a Academia de Esporte, que fica localizada aqui na Transcoqueiro. Tudo bem, pessoal. O Augusto é de Belém, então você que mora em Belém, região, e quer ter um treino com um atleta e com um coach pessoalmente, procura o Augusto aí. Depois você dá uma entrada no Instagram dele aí que você vai ver de tudo que nós vamos falar aqui um pouco essa noite. Vai ser audível e visível, mas depois você pode consultar o Instagram dele que você vai ver que tem muito. O Augusto ele sempre leva um time muito pesado dos campeonatos. E desde o primeiro campeonato que eu assisti, para mim foi uma grata surpresa, né? Porque a quantidade de troféus de atletas campeões do time dele é gigantesca. Hoje seu time conta com quantos atletas, Augusto? De atletas ativos, eu estou com uma média de 28 a 30 atletas. Nossa. Só que eu tenho atletas aqui em Belém, eu tenho atleta agora final de semana. Tem um que vai competir na Copa Body Classic em Goiânia. Domingo vai estar competindo. Eu tenho atleta no Rio de Janeiro, que é Nima. Eu tenho atletas espalhados por aí, né?
Mas a grande massa é aqui em Belém e as redondezas, né? Mas é nessa média aí de 30 atletas que eu lembro de cabeça. Você imagina para. É pouco, né? Quando a gente fala da preparação de atletas, são N variáveis, e cada atleta ele tem uma resposta ao estímulo, ao treino, à Sim. dieta, a estratégia que você vai usar, né? Como é que você consegue fazer essa harmonia para que você consiga cuidar desse tanto? E fora que o Augusto também treina a esposa dele, que é a Nicole, né? Ainda treino, ainda preparo a Nicole, né, desde o início. Mas, a priori, né, eu procuro sempre estar conversando, conhecendo um pouco mais cada um deles. Porque é muito fácil você pegar, prescrever um treino, prescrever uma dieta e deixá-lo assim avulso. Né? Mas a gente precisa entender que o atleta em si, ele tem fatores externos que a gente precisa conhecer e adaptar dentro da sua periodização de treino, dentro do seu protocolo alimentar, para que a gente consiga alcançar o sucesso final, que é chegar no físico que a gente almeja. O resultado no palco é consequência, até porque a gente sobe com outros grandes atletas, né? Principalmente aqui nos nossos casos, que está recheado, né, de grandes atletas. Mas eu, por minha parte, assim, eu procuro sempre estar conversando, procurando saber de tudo um pouco. Eu digo para os meninos que eu preciso ser o melhor amigo deles, né? E para as meninas que eu preciso ser a the best friend delas, né? Porque essa comunicação ela é infalível. Se você não tem comunicação hoje, você não chega a lugar algum. E dentro do fisiculturismo ela é primordial. Exatamente. Se nós pegarmos a questão da própria mídia hoje voltada para o bodybuilder, você tem meio que uma relação de paternidade, de irmandade com seus atletas, né? Tanto que a gente vê que alguns atletas chamam o seu coach de pai, né? No caso do Augusto, como os atletas são da mesma faixa etária, tem que chamar de irmão. Né? E o pior é que tem uns que me chamam de pai, né? Dizem que eu sou, Rapaz, pela pouca idade, dizem que eu pareço ser mais velho. Mas eu digo até para orientar o máximo que eu posso, sabe, irmão? A gente tenta mostrar o caminho mais certo possível. Até porque a gente é falho, né? Nós somos seres humanos. Mas eu, pelo menos na minha parte, assim, eu tento ser o mais certo possível, o mais próximo. E eu digo para eles, né, que da minha parte eles não têm menos que 100%. O que eu espero deles é isso. Eles podem contar comigo para o que der e vier. Eu acho que isso é um dos segredos assim, para a gente estar alcançando o resultado final. Porque sabe que toda a preparação ela é muito difícil. Não é fácil. Se fosse fácil, a gente teria aí um leque enorme de atletas aí. Né? É algo que o nosso esporte vem crescendo. Pouca gente vê. Eu tenho atletas de 16 anos que estão se preparando já. Eu tenho atletas de 15 anos que começaram comigo, que estão se preparando. Então a gente vê que a perspectiva mudou, né, do nosso esporte e o nosso papel, pelo menos o meu como treinador, é mostrar para as pessoas que estão dentro comigo, né, e para as que estão fora, qual é a verdadeira essência, né, do esporte. exatamente. Para quem não conhece ou ainda não está inteirado desse esporte, né, é um esporte que tem crescido bastante, muita visibilidade, mas é o que eu sempre falo. Uma coisa é você ver o Augusto nas fotos do Instagram, outra coisa é você ir no campeonato e ver o Augusto pessoalmente e o time de atletas dele. É uma vibe diferente, é uma energia diferente e é muito difícil você ir a um campeonato de fisiculturismo e não se apaixonar por aquele negócio. Um negócio assim fantástico. É Principalmente para verdade. quem tem oportunidade, como eu tenho e como eu tive, que foi a primeira experiência de ir ao backstage, você acompanhar a pintura, você acompanhar a pesagem, você acompanhar todo aquele processo. Então é muito prazeroso, é um esporte que tem essa magia, e principalmente para quem é atleta e para quem é o coach, acredito que seja a mesma sensação, porque você vive aquele cotidiano do atleta e a emoção dele estar lá no palco, e é o trabalho dos dois, tanto seu quanto coach, quanto do atleta que está realizando aquilo que você está passando para ele. Então tem que ser uma parceria muito fechada. É isso? Sim, sim. Eu digo que as coisas têm que ser recíprocas, né? E é algo que eu venho comentando com o pessoal da minha equipe, né? Que é algo que vem me deixando muito feliz.
que eu tento semear muito entre eles é a família. A família hoje vem apoiando muito a grande maioria deles. E quando eu estou lá, eu vejo toda a família reunida, mãe, pai, namorada, esposa. Eu fico muito feliz. Eu prezo muito por isso. Tanto que no final eu peço para que a gente possa bater uma foto todo mundo junto. Porque a gente sabe que ainda há um certo preconceito, né? Dentro Sim. do contexto familiar. E ver isso, né? Ver a família ali torcendo, vibrando, chorando, como eu já vi os pais chorando depois que os atletas ganharam, isso aí é algo que não tem preço. Eu fico muito feliz. Já é um troféu para mim. Com certeza. O Washington aqui comentou, né? Augusto faz um ótimo trabalho. Pessoal, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas aqui Obrigado. para o Augusto também, viu? Está aqui para nós, estamos aqui nesse bate-papo e vocês fazem parte desse bate-papo também, ok? Essa semana entrou um rapaz em contato comigo e falou assim: o senhor está treinando atleta? Eu falei: olha, eu não posso porque eu sou árbitro e da conflito de interesse, mas eu falei, mas sexta-noite eu estarei com um dos preparadores de atleta mais top aí do mercado. E é só você assistir a live que você Obrigado. vai ter uma boa indicação lá, né? Augusto, eu estava em Belém no último campeonato e aí eu ouvi uma história, cara, que eu falei, eu vou perguntar para o Augusto quando eu fizer uma live para ele. Mas me disseram que você tem a mania, e eu achei uma excelente mania, né? De um treinador que se preocupa com seus atletas, de quando os atletas vão competir em Belém, você reúne a galera na sua casa, para cuidar mais próximo da É, preparação. Né? É verídica essa informação? é verídica. Olha, a escola que acabou de entrar, acabou de mencionar eles agora há pouco. Um grande abraço para a Dani e para o Sandro aí, que sempre deixam as portas abertas da academia para todos nós. Eternamente grato. Mas falando sobre o CD aqui em casa, eu sou um tipo de pessoa que eu penso de tudo um pouco, né? Eu penso principalmente na parte financeira dele. Muitos deles não moram aqui também. E eu já tento livrar eles dessa sobrecarga da preparação, de estarem preocupados com hospedagem, preocupado onde comprar comida, preocupado com inúmeros fatores externos que podem influenciar na preparação deles. Então a gente dá um jeito aqui em casa, né? A gente se acomoda, tem os colchões e tudo, e sempre que eu posso, né, acolher todos aqui, eu acolho. E isso tem feito toda a diferença, até porque eu digo para eles, quando eles chegam aqui em casa, eles vão viver a vida de atleta profissional, é só comer, dormir, treinar, fazer cardio e descansar. Se livrar, né, Nossa, de algumas preocupações externas. Mas eu faço isso também, né, pensando neles, porque eu sei como é difícil, né, tá longe e tudo. Às vezes tá em casa e tem alguns problemas pessoais e isso, aquilo, e acaba influenciando o psicológico do atleta. Então, sempre que eu posso, eu acolho todos aqui e é algo assim que vai motivando uns outros. Como eu falei, a equipe ela é muito unida. Eu prezo muito por isso. O esporte lá no palco ele é individual, mas antecedendo tudo isso, ele depende de terceiros. Né? E eu acho que quando a gente se reúne, eu tento prezar pela essa união, faz toda a diferença. Chega aqui, um se motiva, tu não vê ninguém falando que está cansado, que está sentindo fraqueza, isso aqui, a motivação triplica aqui. Então, sempre que eu posso, estou acolhendo eles e para que a gente possa estar fazendo um trabalho com excelência. tudo bem. Aí a gente pega a essência do nome time, né? O time Kazan aí Sim, tem essa vibe. E para as pessoas entenderem, quando a gente fala de fisiculturismo, pessoal, fisiculturismo não é um esporte barato. Tá? E quando eu falo é, barato, eu não estou me referindo só à questão do pecunho. Ele é um esporte caro. Ele cobra muito caro do seu corpo, ele cobra muito caro da sua mente, tá? E ele cobra um preço também do financeiro. Então, quando a gente fala nele, por que eu achei interessante levantar essa pauta aqui com o Augusto? Porque são poucos atletas que têm esse suporte. E você imagina, o cara já está depletado, o cara já está cansado de treino, dieta, está na hiperidratação, já vai começar a fazer restrição de líquido, e ele ainda tem que lidar com várias outras coisas externas pré-competição. Isso tudo influencia no resultado final. Então, quando você tem um treinador, e aí quando a gente fala da família dos ferros, né, que entende isso, tem esse lado, que dá esse suporte para o atleta, creio eu que o atleta ele vai muito mais tranquilo para o palco. E quando o atleta vai mais tranquilo para o palco,
significa que o shape dele vai responder melhor. Sim. E até E o outra pessoal já coisa, colocou Ginaldo, pouca gente isso, sabe, né? Isso aí faz parte do time também. Está se preparando para o final do ano, retorno dele. Ó, E outra coisa, Ginaldo, que pouca gente sabe também, eu procuro tomar a frente de tudo. Eu gosto de ser responsável por tudo. Treino, protocolo alimentar, maquiagem, biquíni, salto, poses, tudo sou eu que tomo a frente, porque eu digo pro pessoal assim que essa responsabilidade tem que ser minha, para que depois não haja nenhum tipo de cobrança externa, entendeu? Então eu tomo a frente de tudo. Até a maquiagem dos meninos antes do palco é eu que tomo a frente. Eu digo que a gente tem que estar impecável, né? A gente passa meses se preparando, se abdica de tantas coisas. Tem esse investimento financeiro, investimento de tempo, que é algo mais valioso que a gente tem hoje. E eu digo para eles que a gente não pode errar nesses detalhes. Os detalhes são fundamentais ali em cima do palco. E tu sabe, como árbitro hoje, que ali no palco, quando o atleta está muito igual ao outro, né, esses detalhes fazem toda a diferença. Até a pele, né, a condição da pele, se está com espinha ou não, faz a diferença. Então, até isso eu tenho cuidado com eles. Eu acho que isso faz toda a diferença também no produto final. a gente está falando da questão de competição. Eu citei lá no início que o Augusto ele é atleta e coach. Mas quando foi que você começou a competir? Comecei a competir em 2018. Por incrível que pareça, eu estava fazendo até meu TCC. E eu estreiei no Campeonato Paraense. Eu sempre fui muito tímido, né? Mesmo vocês me vêm falando aqui, eu até brinco com o pessoal que eu sou um pouco recluso, né? Eu costumo falar mais com quem é mais próximo de mim. Mas na época, né, eu ainda era um pouco mais e um pouco sabia sobre a grandiosidade dos eventos e tudo mais. E hoje, né, eu estou competindo e tive a ajuda de um atleta que eu preparo hoje, que é o Romo, e graças a ele e a minha esposa, que é a Nicole, se não fosse eles dois, eu não estaria competindo. E em 2018 comecei a competir, foi o estadual. 2 meses depois, fui competir fora do estado já, em São Luís. Foi numa Copa que teve lá, não me recordo o nome. E no final do ano eu finalizei na Copa STR que teve. Aí em 2019 eu já retornei competindo na Copa Cidade de Belém, que eu consegui meu primeiro overall. E já estreiei também como treinador. A gente teve bastante sucesso nesse campeonato aí, graças a Deus. Quando foi que você percebeu assim, que falou, cara, eu acho que além de atleta, eu vou ser treinador também. Quando é que você se sentiu pronto assim, falou, cara, acho que dá para arriscar também e ajudar uma galera aí também a subir no palco. Eu, eu sempre, tudo que eu faço, eu sou muito competitivo comigo mesmo. Não com os outros, mas é comigo mesmo. E quando eu comecei a me preparar, né? Até hoje eu sempre me preparei, eu sempre me predispus a aprender sempre mais. A gente sabe que, além da nossa formação e tudo mais, a gente aprende muitas coisas na prática. O fisiculturismo ele tá um passo à frente da ciência, por incrível que pareça, mas ele está. Então, depois que eu fiz um ano competindo, né, eu também procurei estudar mais, aprendi um pouco mais, continuei desse constante aprendizado. Eu decidi que eu já estava apto, né, para tomar a frente na preparação de alguém. Sendo que a minha primeira atleta foi a Nicole, né? Digo que ela foi a cobaia. Mas, uma, mas uma cobaia aqui a gente não fez nada de errado, não. Muito pelo contrário. Quando a Nicole me acompanhava nos campeonatos, as pessoas perguntavam se ela ia competir, simplesmente. Diziam, você está bem, você está com físico excelente, vai subir hoje, vai competir hoje. E eu nunca pressionei a Nicole a competir. Eu sempre achei que se ela realmente quisesse, né, isso teria que vir dela, né? Essa disposição teria que vir dela. E depois de um ano competindo, né, depois que eu estreiei como treinador, ela começou a competir também. E eu levei nesse primeiro campeonato, eu levei uns 12 atletas. Eu já estava preparando já os 3 meses antes do campeonato.
Mas foram pessoas assim que eu sempre fui muito claro, né? Eu sempre deixei claro a eles que eu estava começando. Eles viam e confiavam em mim, né? Pelas coisas que eu falava, né? E pregava, né? Com relação à preparação. E até hoje tem dado certo. A gente tem conquistado um pouco mais o nosso espaço, né? Que eu acho que o espaço tem para todo mundo. Com certeza. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos da faculdade que para quem é bom nunca falta trabalho, né? Se você for bom, se você gostar daquilo que você Justamente. faz, se fizer bem feito, você não fica desempregado. Vocês ouviram o Augusto falar na Nicole, pessoal? Nicole é a esposa do Augusto. Ela é atleta wellness hoje, mas ela não começou a wellness, né, Augusto? Ela, por incrível que pareça, ela começou na Wellness, né? E Hum, depois do primeiro campeonato dela, a gente viu que ela estava numa transição entre o wellness e o biquíni. Só que a Nicole sempre teve um diferencial que foi a presença de palco dela, o desfile. Quando ela competiu a primeira vez, foi algo que chamou muita atenção. E nisso a gente viu, né, pela estrutura óssea dela, tudinho, pela estrutura anatômica, que ela se encaixaria muito bem na biquíni. Foi uma transição difícil, né, porque inicialmente a gente precisaria amadurecer mais o físico dela para a categoria e tirar, né, o volume que ela tinha da wellness. Mas eu sempre digo que quando a gente tem paciência e força de vontade, o pódio é questão de tempo, né? E não foi à toa, né? Que depois que a Nicole conseguiu se consolidar na categoria, foi a atleta que até hoje a gente ainda não viu ninguém fazer o que ela fez na categoria. Né? A Nicole é top 2 brasileiro, a Nicole já ganhou 2 títulos overall que deram a ela o título de Procard, e dentre outros títulos overalls que ela ganhou aí. Só que chegou um momento que o físico dela não conseguiu mais se segurar na categoria. Por mais que a gente fizesse manobras no treinamento dela, na dieta, foi algo impossível de se segurar, até porque a categoria biquíni, né, ela vem de uma transição também dentro do padrão, que exigia muito que ela ficasse slim. E na nossa conversa entre treinador e atleta, né, que sabe dividir muito isso, a gente decidiu migrar para a Weld. Foi algo que, inclusive, esse ano ela não iria competir no Paraense, mas foi algo que em 40 dias que eu mudei treino, mudei dieta, ela mudou da água para o vinho. A gente viu que ela tinha competência de subir, já está ali, né, em nível competitivo com as demais atletas, e ela está aí hoje nessa pegada da wellness aí, conquistando o espaço dela. eu achava que ela tinha começado na biquíni, mas ela começou o wellness, Não, transicionou para biquíni e agora transicionou para o wellness, mano. botou para wellness. O pessoal brinca, né, que eu consigo mudar a galera de categoria, mas é algo assim que foi muito difícil. Só a Nicole, só eu e ela sabemos como foi difícil. A Nicole, eu digo que ainda não vi nenhuma menina ou alguém fazer o que ela fez para ela ser a campeã que ela foi na biquíni. Porque eu dizia para ela, amor, você acha que tem que ficar, você não quer mudar? Eu disse, não, eu vou ficar, vou ser campeã e o resultado está aí. Né? Ela virou uma referência. Interessante. Eu só pegar meu carregador aqui, senão a gente fica fora da Tá live. bom. Nicole Garcia tá na live também, esposa do Augusto, pessoal. Viu? Depois queremos a Nicole aqui também, viu, Nicole? Você já está convidada para o Parão no podcast, falar um pouquinho da sua categoria e dos títulos que você já conquistou. Como é que é ser treinada pelo marido, né? Porque está ali do lado, imagina a cobrança. Quem tem um coach, a cobrança é a distância, mas para Ela quem tem um sofre um coach pouco. dentro de casa, para quem tem um coach Ela dentro de sofre um casa, pouco nos treinos. Deixa eu colocar esse outro fone aqui. Porque esse aqui tá indo embora. Só um minutinho. fica à vontade. Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui na nossa live do Marão BNN Podcast. Hoje nós estamos com Augusto Casan, Trabalho. ele que é atleta IFBB Tá dando para Pará, alguém aí? tranquilo. Ele que é atleta Então IFBB vamos. Pará e ele que é coach bodybuilder também. Tá? Então, quem tiver dúvidas relacionadas a treinamento, tá? A consultoria do Augusto, fique à vontade. O chat está à disposição para vocês. Augusto, tem um atleta que eu acompanhava, que era o Gabriel Moraes, se eu não me engano, agora ele é do seu time, né?
E aí eu estava no Campeonato Paraense, quando eu entrei no backstage, que eu olhei, eu falei, caraca, que condição é aquela? Né? Como é que foi que você fez aquele trabalho para que o Gabriel chegasse naquela condição na competição? A história é até engraçada, né? Quando eu vi o Gabriel pela primeira vez, ele é amigo do Igor. O Igor já é um integrante do time, é um atleta que eu preparo. E eu falei pro Igor, eu disse, cara, se eu pego esse atleta para preparar ele, ele vai subir de um jeito que nem ele vai se reconhecer. Porque eu já via, né, que o Gabriel já é um potencial, um menino novo, um volume, né, com uma genética, uma disponibilidade ali para amadurecer muito ainda, até mesmo pelo fator idade. E eu já admirava ele de longe, ficava comentando assim, né, sussurrando com alguns atletas meus e tudo mais. Foi até que esse ano, no Campeonato Paraense, ele não tinha subido e a gente teve a oportunidade de conversar um pouco ali, antes dele pintar, ele tinha levado o atleta dele para pintar, né, eu estava com os meninos ali, ele viu o Roselito, o pessoal na condição e tudo mais. E eu acho que isso chamou também a atenção dele. E após o campeonato ele me procurou e eu disse para ele, assim, olha, Gabriel, se, se tu for fiel a tudo que eu mandar e a gente for recíproco, né, nessa conversação e tudo, pode ter certeza que quando chegar lá no backstage, ninguém vai te reconhecer. Vou ficar chocado que é aquele Gabriel dos últimos campeonatos, ele não vai existir. E o Gabriel é um rapaz focado, tem as obrigações dele, é pai, tem o trabalho dele, mas durante essa transição, que eu digo, diga-se de passagem, né, a gente começou, se não me engano, em julho, final de julho. A gente conseguiu fazer um trabalho num curto tempo aí impressionante. Falei onde ele precisaria melhorar, a gente fez a periodização de treino em prol disso. Pedi só que ele fosse focado e tudo que pudesse acontecer no dia a dia dele, pudesse me comunicar para que a gente pudesse estar conversando, tentando. Eu acho que o coach ele tem que ser um pouco ouvinte também. Eu procuro ser sempre isso. Sempre que tem algum problema, eles puderem me falar, a gente conversa. Eu acho que às vezes só da pessoa desabafar, né, já tira essa Claro. sobrecarga, né? Então, a gente fez essas estratégias, nada muito fora do normal, o foco sempre foi na dieta. Eu até brinquei com ele, disse que o GH de pobre é cardio, muito cardio. E ele chegou nessa condição incrível junto com os outros atletas. Eu digo assim pro pessoal, gente, se vocês fizerem no mínimo 100%, eu digo para eles que o mínimo é 100%. Vocês podem ter certeza que a cada campeonato vocês vão chegar totalmente diferente do último físico de vocês. E eu ainda disse para ele uma coisa, eu disse, Gabriel, esse ainda não é o teu físico 100%, isso é teus 90%. Eu falei para ele. E ele sabe disso. Até ele se surpreendeu, né? Quando ele chegou aqui em casa, ele se olhava assim, ele disse, cara, eu não acredito que eu tô assim. Eu disse, olha, ainda não é ter 100%. Agora, com mais tempo, a gente vai chegar no ter 100% e pode ter certeza que vai ser outro físico que as pessoas não vão nem reconhecer. E ele tinha um sonho, né, de ser overall e a gente conseguiu aí conquistar nesse campeonato aí, realizar mais esse sonho. Eu prometo para eles o físico, né? O resultado ali é consequência. É verdade. Pessoal, estamos falando de Gabriel Moraes, ele foi campeão overall agora no último campeonato paraense, e ele estava com um físico realmente incrível, muito denso, muito cortado, estava extremo, estava um negócio assim, é bem o que o Augusto acabou de pontuar. Eu já acompanho o Gabriel há algum tempo, eu já tive o prazer de entrevistar o Gabriel, mas eu não havia visto o Gabriel naquela condição ainda. Tanto que quando eu entrei no backstage, eu olhei para ele e falei, cara, aí eu falei, nossa, o negócio vai pegar fogo, né? Então, assim, foi muito bom o seu trabalho com ele. Parabéns. Ficou incrível o Obrigado. trabalho com o Gabriel. E eu creio que, é bem o que você falou, ele ainda tem um físico novo, ele ainda tem muito que amadurecer, maturidade muscular, aquele shape ainda tem muito para desenvolver. E agora que ele está Ixi, na mão muito. de um coach que entende ali para onde vai percorrer para chegar naquele físico 100%, é só ele fazer direitinho, que eu tenho certeza que ainda vai. Vamos chegar num Gabriel Pro daqui uns dias, né? Vai, sim. Esse vai... O Gabriel ainda vai dar o que falar quando ele for competir fora, já disse pra ele. A nossa meta, a gente já tem planos aí, mas pode ter certeza que ele vai ser mais um atleta que a gente vai levar daqui do estado e para fora, que vai ser destaque, né? Igual os meninos foram agora no Sul-Americano. Foi uma experiência, assim, incrível. Falar em sul-americano, pessoal,
o Augusto, ele levou uns atletas para o Sul-Americano, não foi, Augusto? Como é que Eu foi levei dois atletas. como é que foi o resultado desses atletas lá? Levei o Adilson e o Roselito, né? O Roselito é aquele rapaz de 51 anos. Ele, ele foi, ele foi top Esse, 4 na categoria é, fisiculturismo sênior, master, e ele foi top 6 na categoria sênior master ou sênior até 70 quilos. E o Adilson foi em 3 categorias. Foi na Games, que ele foi sexto lugar, foi na fisiculturismo clássico, que ele foi segundo lugar, e ele foi na sênior 65, que ele foi segundo lugar também. Campeonato de nível, assim, para quem estava ali, eu até brinquei com eles, né? Porque, assim, de condição, assim, os meninos estavam impecáveis. Tanto que todo mundo que era de fora batia foto com eles, fazia live, isso, aquilo. Eu até disse, rapaz, vão levar vocês para fora, porque o pessoal tá apaixonado por vocês. Mas foi uma experiência, assim, Edinaldo, assim, eu digo que cada viagem que eu faço para competir ou para acompanhar atleta é algo que soma muito para mim como atleta e principalmente como treinador. E isso vem fazendo a diferença porque eu consigo fazer coisas diferentes com a minha equipe, entendeu? A gente precisa ter uma mente muito aberta, sair um pouco da caixinha. Eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente trabalha com as pessoas. Até porque eu não trabalho só com atletas, eu trabalho também com pessoas que buscam, né, fins estéticos ou vêm de algum tipo de patologia clínica. Mas eu pouco divulgo, né, no Instagram, mas eu tenho bastante alunos de consultoria que não são atletas. Eu exponho mais os atletas porque eles ficam intimidados, né? Pedem para não postar, não se acham bom o suficiente, tudo, e eu respeito, né? A gente tem que respeitar tudo no tempo deles. Claro, claro. Pessoal, estamos falando aqui do Sul-Americano, pra vocês terem noção, é um dos campeonatos mais importantes, tá? Um campeonato que reúne vários atletas de nome e renome internacional. E aí nós estamos falando de atletas do Augusto que pegaram top 2, top 3, top 4. Quando nós falamos um top 2, um top 3, um top 4 em um campeonato internacional, nós estamos falando de muita coisa, tá? E nós estamos falando de uma galera que veio lá do Pará, né, de um esporte amador, nós estamos falando nem de atletas profissionais, de atletas amadores, que tem toda uma dificuldade. E você imagina o cara aí para disputar um campeonato internacional, e às vezes com atletas que têm todas as condições possíveis para estar lá, e os caras irem ainda dar um show desse, né? Então realmente parabéns para o time, parabéns para os atletas, vocês são excepcionais. Eu sou fã desse esporte justamente porque por causa dessa reviravolta, dessa força de vontade. Eu já ouvi muitas histórias do Roberto, né? O Roberto contando algumas O histórias de Roberto como que ele... estava lá também. E o Roberto já contou algumas histórias das competições que ele vai só com a cara e a coragem, né? E o cara vai lá e ainda consegue sair top 2, top 1, top 3. Então é um cara muito resiliente e com muita força de vontade, né? O Roberto é um grande amigo meu, apesar de não ser da equipe, a gente tem uma amizade muito grande e nessas viagens assim a gente se une muito e ele é uma inspiração. Eu digo pro pessoal assim, gente, se tira pela idade, né? O Roberto, para quem não conhece, o Roberto trabalha como personal. Não sei se você até é evasivo falando aqui, mas o Roberto passa o dia todo trabalhando. Sai da casa, ele mora aqui perto de casa. Ele sai da casa dele às vezes 6 horas da manhã, só chega às 11 da noite, meia-noite. Então eu digo assim, se for para a gente usar como motivação, que a gente use pessoas assim. Eu fico assim pensando, poxa, se ele consegue, por que eu não consigo? Eu acho que se a gente começar a pensar por esse lado, né, por essa perspectiva, a gente pode ter certeza que a gente vai conseguir alcançar coisas além do imaginável. Com certeza. E ele é um apaixonado pelo esporte. O Roberto, ele está com o shape sempre pronto, né? Tá ali. Tem competição amanhã, pode chamar o Roberto, que ele está lá em São Paulo. É um cara apaixonado pelo esporte, é um cara que vive o esporte. E quando ele fala, você sente na fala, a ternura da fala Verdade. dele ali, esse amor pelo esporte, assim como o Augusto também, vocês perceberam, alguém que é apaixonado pelo esporte, que vive o esporte. E o esporte é um lifestyle, né? O fisiculturismo é um lifestyle dele, é a vida dessa. Então, isso é o que nos motiva a estar cada vez mais dentro desse esporte.
Esses dias eu comentando com o colega o Bona, que está aqui, né, que é árbitro também, e aí eu até Sim, falando para ele que eu pensava em competir. Só que eu descobri que se eu competir, eu tenho que fazer a prova de árbitro de novo e ter todo aquele processo novamente. Mas como eu quero ser árbitro nacional, árbitro internacional, e aí é justamente dentro dessa linha que o Augusto bem pontuou, né? Ela não vale só para o esporte, ela vale para a sua vida como um todo, seja ela sim. profissional, seja ela esportiva. Você tem que ter o mínimo 100%, né? Então você tem que se dedicar e ter objetivos na vida. A vida ela só tem sentido quando você quer alcançar alguma coisa. Se você não quer alcançar nada, o que tem a sua vida? Ela precisa ter objetivos. É isso que nos motiva a acordar todos os dias, é isso que nos motiva a vencer as adversidades do dia a dia. Então ela precisa ter objetivos. E como eu quero, né, cada vez poder somar e agregar e multiplicar dentro desse esporte, e o viés que eu encontrei não é o da competição em si como atleta, mas sim como árbitro, é algo que eu estou galgando, que eu estou buscando. Então eu vou cada vez mais estar investindo nessa área da arbitragem, que é algo que eu quero muito. Então, para quem é atleta, e foi a mesma coisa do Augusto. O Augusto fez o curso comigo, só que o Augusto é atleta e ele é preparador. Então, por um conflito de interesse, ele não poderia arbitrar e estar nas competições em que os atletas dele estão. Então, ele optou justamente. E o curso de arbitragem é bem como a Diana colocou. É interessante que todos os atletas e coaches fizessem o curso de arbitragem, porque você consegue entender quais são os parâmetros, quais são os critérios que são exigidos para cada categoria, sobretudo para as categorias que você trabalha, né? As categorias que você treina.